Que esplêndido! Um pedaço do paraíso aqui na Terra. Com um drone e muita imaginação, estamos sobrevoando a ilha da Guiana Francesa, uma parte da França, na América do Sul, próximo à fronteira com o Brasil, mais precisamente com o estado do Amapá. Esse paraíso que se tornou famoso mundialmente como a Ilha do Diabo, devido às atrocidades cometidas contra seus prisioneiros naquela ex-colônia penal. O mais famoso deles, René Beau-Benoit, conhecido entre eles por Papillon, devido a uma tatuagem em seu peito de uma borboleta. Papillon, em francês, lembrança do período em que foi marinheiro. Beau-Benoit tentou fugir daquele regime brutal por diversas vezes e em todas foi recapturado e torturado severamente. A primeira vez, na Solitária, de onde saiu desidratado e com problemas de visão. Foram tantas as vezes que seus amigos tiveram a impressão que ele gostava daquela cela. Se do alto parecia o paraíso, em terra, dá para imaginar o inferno, sofrido por milhares de seres humanos. E tudo começou no fim do século XVII, com a chegada dos escravos para trabalharem desmatando a selva e preparando a terra para plantações de cacau, café, coqueirais, cana-de-açúcar e etc. Toda a produção agrícola era enviada para a França. Em 1848, é abolida a escravidão. Sem mão de obra, o projeto fracassou. A solução só veio 4 anos depois, em 1852. A Guiana Francesa transformou-se em presídio. O mais famoso é a Ilha do Diabo, para onde eram enviados os opositores políticos dos diversos regimes que aconteceram na França. Em um século, havia 80 mil prisioneiros vivendo em condições insuportáveis. Graças a Beau-Benoit, as deportações terminam em 1938. Mas a instituição prisional continua funcionando. A repatriação só começa a partir de 1947. Seguindo os rastros da violência, vemos ruínas de presídios, solitárias, celas individuais. Depois de um dia de muito trabalho, o conforto era uma cama de madeira e a roupa do corpo. Não havia regalia para nenhum preso, a exemplo do capitão do exército francês, Alfred de Frousse. Foi condenado à prisão perpétua por traição e deportado para a Ilha do Diabo. Nesse desenho encontrado na biblioteca, nos mostra ele na cama de madeira e algemado. A única diferença era a sua cabana-prisão individual. Isso comprova o medo que as autoridades tinham se Delfrus fugisse. Na maioria das vezes, os reincidentes fujões eram guilhotinados sem piedade. A cena era macabra. Foto da guilhotina encontrada em exposição no painel dentro da biblioteca. A guilhotina era a maior responsável pelo grande índice de 75% de mortalidade na Guiana. Ao perceber que fugir era humanamente impossível, Beau-Benoit arquitetou seu último plano: fechar aquele inferno. Percebendo que a biblioteca da prisão, fundada em 1875 por Alexandre Franconi, estava abandonada, conseguiu uma permissão para frequentá-la. Fez um relatório onde contava o péssimo estado de desorganização, totalmente empoeirado, e encaminhou seu desejo de reorganizá-la ao governador. E aquela autoridade resolvera reabri-la. A função de bibliotecário deu muito prazer a Beau-Benoit, que trabalhou dias e noites para concluir o trabalho. Na sua nova função, Beau-Benoit também pôde ler muitos livros. O que mais chamou sua atenção
e se encaixava no seu objetivo era o livro da escritora americana Bly Niles, famosa pelos seus contos de aventuras. Ela se encaixava perfeitamente no plano de Beaubenoit em publicar as suas histórias. De posse do endereço dela, passou então a enviar-lhe correspondências semanais, contando as barbaridades que ocorriam na prisão. Ao lê-las, a escritora ficou encantada com a qualidade dos escritos e horrorizada com o sofrimento dos prisioneiros, inspirando-lhe a escrever o livro O Condenado da Ilha do Diabo. Contudo, antes de publicar o livro, Bly resolveu verificar a autenticidade do sofrimento daqueles prisioneiros, narrado com tanto realismo nos escritos de Beaubenoit. Em 1927, ela conseguiu uma permissão das autoridades francesas para visitar a colônia penal. Foi um fato inédito, pois poucos estrangeiros haviam ali entrado. Em companhia do seu esposo, o também escritor e fotógrafo Robert Niles Jr. partiu rumo à Guiana. Lá chegando, houve um problema de comunicação. Os guardas que os recepcionaram não falavam inglês. E como os norte-americanos também não falavam francês, houve a necessidade de um intérprete. Como os guardas sabiam que Beaubenoit conhecia outros idiomas, pediram-lhe para ser o intérprete e também guia do casal durante a visita. Essa foto de Beaubenoit, tirada com máquina Polaroid, batida pelo Robert Niles, esposo da escritora, encontrada na biblioteca da Guiana. Ele usa o inseparável chapéu para diminuir o calor e principalmente esconder sua careca. Foi como colocar a raposa dentro do galinheiro. Durante a permanência do casal, Beaubenoit contou-lhe centenas de histórias de prisioneiros. A simplicidade e a capacidade intelectual dele cativavam o casal, nascendo ali uma amizade duradoura. Eles também tiraram muitas fotos de Beaubenoit. Tradução do texto ao lado da foto de René. Ele foi sentenciado em 1922 a 8 anos de trabalhos forçados por roubo. Durante sua permanência na prisão, ficou obcecado por uma ideia fixa, a de fugir. Várias de suas tentativas fracassaram. Após uma e outra, ele encontrava a escritora americana Bly Niles e inspirava-a a escrever a novela Condenado para a Ilha do Diabo, adaptada para o cinema em 1929. Após escapar espetacularmente em 1934, ele vai aos Estados Unidos, casa-se e escreve Dry Guillotine, O Inferno no Julgamento. Embora a França questione sua extradição, ele morreu como cidadão americano em 1959. Nesse desenho de Beaubenoit, encontrado na biblioteca da Guiana, mostra seu prestígio entre todos. De volta aos Estados Unidos, em maio de 1928, Niles publica o livro O Condenado da Ilha do Diabo. Sucesso imediato, foi adaptada para o cinema. Conta-se que o livro de maior vendagem da escritora. Na apresentação da obra, descreveu ela, contando a história da Ilha do Diabo, uma colônia penal da Guiana Francesa. Adotei o método de uma biografia fictícia, em vez de uma narrativa pessoal. Esse método tornou possível descrever a Ilha do Diabo como ela aparece aos homens condenados que vivem e sofrem como prisioneiros e exilados. Não pareceu a mim importante o que eu sentia pessoalmente sobre essa trágica colônia penal, mas o que os condenados sentiam. Assim, resolvi contar a história como a biografia de um condenado, a quem chamei de Michel. Fica claro que o caráter de Michel é baseado em uma pessoa real, alterado suficientemente na história para esconder a identidade do prisioneiro que inspirou a escritora. Com a ideia fixa de deixar aquele lugar que tantas lembranças ruins lhe trazia, Beaubenoit escreveu para Niles
solicitando-lhe apoio, pois ele iria fugir dali. A resposta veio semanas depois. O casal aconselhou o encontro no Panamá. René foi à igreja agradecer a Deus e pedir-lhes proteção. Aproveitou e foi despedir-se do seu amigo padre, e em confissão comunicou que iria fugir. O padre providenciou uma carta de apresentação e entregou-lhes e o orientou. Tem uma amiga que administra uma missão católica lá. É o lugar perfeito para você viver em paz. Fica na região amazônica, na Vila Pereira, perto da fronteira da Guiana Inglesa com o Brasil. René guardou a carta no bolso e saiu satisfeito. À meia-noite do dia 2 de maio de 1935, Bebê Noir mandou Pierrot fazer sua tarefa, que era distrair sexualmente os 2 guardas que faziam plantão na saída da enfermaria. Os demais presos seguiriam por trás do hospital e ficariam escondidos nos túmulos do cemitério das crianças. Os militares tinham medo daquele local. Portanto, era o esconderijo perfeito durante a noite. As crianças tinham esse privilégio de serem sepultadas. Já os adultos que morriam naturalmente ou guilhotinados eram jogados ao mar. Daí, os tubarões ficavam em vigília, o que impedia qualquer fuga. Depois que cumpriu sua missão, Pierrot foi ao encontro dos parceiros. Com um grupo completo, Bebê Noir os chamou e juntos desceram ao local onde uma jangada foi feita com dezenas de sacos cheios de cocos secos e amarrados com palhas, na parte de fora da embarcação, formando assim uma jangada que dava estabilidade e manteria a flutuação do barco, mesmo com 9 homens a bordo. Seu voo tornou-se símbolo da liberdade. Homens ao mar, sussurrou René. O primeiro a entrar na embarcação foi Maurice, seguido por Charrier, Roque, Grande José e os demais. Bebê Noir colocou o pacote que continha os seus manuscritos dentro da embarcação, deu um empurrão e a jangada afastou-se dos rochedos. Remou-se um pouco até chegar à corrente marinha que levou a jangada rapidamente para alto mar. Partiram então para a liberdade tão sonhada. A única comida a bordo era a polpa de cocos. Dias depois, finalmente chegaram ao destino programado. E Bebê Noir gritou: "Estamos livres! Chegamos à Guiana Inglesa!" Ex-Guiana Inglesa. E o teu espírito voe para o descanso eterno. Refeitos do cansaço e bem alimentados, foram atrás de trabalho. Só Bebê Noir e Henri Charrier mudaram seus nomes. E Henri adota o nome de Henrique, e Bebê Noir muda seu sobrenome para Charrier. O restante não tiveram essa preocupação, sabendo que nos garimpos poderiam encontrar com facilidade ouro e diamantes. Durante dias, trabalharam no garimpo, onde acharam verdadeira fortuna, convertida em dinheiro. Bebê Noir comprou passagem em um navio e enviou carta para a escritora, confirmando seu encontro com ela no Panamá. Acompanhado de outro fugitivo, Bebê Noir deixou a Guiana Inglesa e seguiu para o Panamá. Dias depois, chegaram os escritores William Lavarre, Bly e Robert Niles, além de um produtor cinematográfico. Bebê Noir mostrou-lhe os manuscritos de Dry Guillotine. Os escritores e o produtor ficaram impressionados com a riqueza de detalhes. Para os escritores, estava perfeito. Para o produtor, era necessário fazer uma adaptação, já que os manuscritos mostravam a dramática fuga de 9 condenados. Para ele,
era mais conveniente que o filme que se propunha a fazer mostrasse a fuga de apenas um homem. E o Benoit comprometeu-se a reescrever a história para o cinema, narrando que somente ele havia fugido. Também colocou esse diálogo nas páginas 320 e 321 de Drake Lotine, mas dando a entender que ele teria ocorrido ainda na Guiana Francesa, desde que seu amigo fosse levado para os Estados Unidos, como sendo ele Benoit, e lá publicasse Drake Lotine. Exigência aceita, os americanos viajam levando seu amigo para os Estados Unidos, onde deram total apoio, conforme combinado, e o livro foi publicado. O enorme sucesso escandalizou a França perante o mundo, obrigando as autoridades a fecharem aquele inferno. Para que eles não corressem maiores perigos, publicaram na revista Life foto do falso escritor como sendo René Benoit, e Lavarré fizera do falso Benoit em 1937, em Nova York. Como os americanos não conheciam a sua fisionomia, o plano deu certo. Foto feita pelo escritor William Lavarré no momento em que um policial nova-iorquino cumprimenta o falso René. Ela também foi publicada na revista Life como sendo do escritor René Benoit, induzindo o público americano a acreditar na versão criada pelo verdadeiro René. Nota-se que esse outro tem o rosto afinado e o queixo comprido, e não é careca. Drake Lotine chega às livrarias americanas em 1938, com extraordinário sucesso, e o falso René ganhou o prêmio Pulitzer. O livro bate recorde de vendagens com mais de 40 edições. A repercussão mundial obrigou o governo francês a decretar o fechamento da colônia penal. No Panamá, o verdadeiro René comemorava a vitória. Porém, ele tinha plena consciência de que, a qualquer momento, as coisas poderiam dar errada. Então, resolveu voltar para a Guiana Inglesa. Mas sua verdadeira identidade rumo ao paraíso. foi trocada. Ao reencontrar os companheiros, René sugere atravessar a fronteira rumo ao Brasil. Apenas 3 membros do grupo resolveram permanecer naquela colônia do Reino Unido. Os demais partiram rumo ao Brasil. Com tantas provas, solicitei uma audiência com o embaixador da França, na época o diplomata Philippe Lecourtier. Marcada a audiência, viajei para Brasília no dia 9 de outubro de 1996, levando um dossiê do caso Papillon. Na hora marcada, cheguei à embaixada. Depois de 20 minutos de espera, apareceu o primeiro secretário, Sr. Jérôme Champagne, que depois de ouvir meu relato e ver o dossiê, informou-me que o embaixador não poderia receber-me. Chamou o adido militar, Sr. Robert Michel, e a ele voltei a relatar fatos da pesquisa e mostrei o dossiê. O adido solicitou-me que deixasse o material na embaixada para que ele pudesse encaminhá-lo para ser investigado na França. Volto para Boa Vista na ilusão de que eles iriam responder positivamente. Em 10 de outubro de 1997, 15 meses depois, recebo resposta da primeira correspondência que enviara à embaixada francesa no dia 30 de janeiro de 1996, contendo cópias das impressões digitais de René Cher. Eis a carta. Prezado senhor, em resposta à sua carta sobre o caso Papillon, lamento anunciar-lhe que as diferentes exaustivas pesquisas feitas na França não permitirão estabelecer que Henri Antoine Charrier usou a identidade de René Cher ou Cher após sua fuga da penitenciária. Os documentos do processo da Polícia Judicial de Paris, assim como do Serviço de Identidade Judicial, o Ministério da Justiça francês e o Serviço dos Arquivos Departamentais de Sena, onde são classificados os dossiês de condenação,
foram consultados pelos funcionários do Serviço de Cooperação Técnica Internacional da Polícia, SCTIP. Essas diversas consultas não permitiram estabelecer a prova formal de sua hipótese. Apresentamos nossos protestos de autoestima e consideração. Cordialmente, Robert Michel. Não acreditei nas respostas. Eles estavam com as impressões digitais de René. Não fizeram nenhum esforço para determinar sua verdadeira identidade. Preferiram que o falso escritor se perpetuasse como sendo o verdadeiro Papillon. Isso para não trazer maiores consequências, pois temiam represálias, caso seja revelada a identidade do verdadeiro escritor. Essa revelação lhes traria dificuldades e reabriria o escândalo. E para os franceses, não há esse interesse, pois Papillon já está morto. Para que mexer em um caso já encerrado? Essa resposta me inspirou a escrever o meu primeiro livro, A Face de um Papillon, a história que a França quer esquecer. Como éramos amigos no passado, sua história. Me fale de 1940. Eu nasci na fazenda Cariri, nas margens do Rio Maú. Meu pai chamava-se João Menezes da Silva. Eu tinha 14 anos de idade nessa época, quando nós tínhamos o comércio, né? Que a gente atravessava sempre pessoas de lá para cá. Gritaram do outro lado e eu peguei a canoa e fui buscar, atravessar. Quando cheguei lá, estranhei, vi a diferença daquela quantidade de pessoas, né? Daqueles homens. Olhei, estranhei, vi todos eles, tatuados. Um desceu logo, mergulhou, assim, com aquela disposição, sabe? Pegou o remo, logo para querer remar. E aí já perguntou meu nome, logo lá na beira do rio, mesmo lá do outro lado, embarcaram nas canoas e subimos o barranco e foram para o comérciozinho que meu pai tinha. Aí justamente foi a hora que eles mandaram abrir uma bebida para que eles tinham tomado banho, né? Tomaram um gole e foram se identificar. Primeiro quem falou é esse cidadão que eu lhe digo que era o conversador, né? O Henrique. Eu sou o Henrique, eu não lembro o nome dele, né? Aí o padre René disse, eu sou René Schelve. Eu sou Maurício Abert. Eu sou o Rogério também, eu sou o Rogério. Aí papearam, conversaram muito tempo. Eles eram pessoas... Simples, né? Simples, mas... Sim, mas aí quando o Henrique falou que quem era ele disse que ele era... Esse pessoal que estuda astro, assim, vê estrela, que naquele tempo não tinha aparelho, ele disse que era isso, que era a profissão dele. O Maurício Ferreiro, o René Schelve era militar, tenente. Ele disse, eu era militar quando aconteceu, eu vim embora, eu era tenente. E o Rogério era trabalhador de indústria, assim. Se identificaram, mas era o nome deles. Foi que primeiro se identificou. Henrique, Maurício, René Schelve, C-H-E-L-V, Schelve, Maurício Abert e Rogério. Esse Maurício não conversava. Mas assim, eles eram pessoas assim. Os outros foram embora, né? Passaram pouco tempo por aqui, foram embora para Venezuela. Que é esse sujeito, esse Henrique, é que o René, quando recebeu o livro, Banco, um livro que ele recebeu, um volume assim, ele disse, agora eu posso morrer. Ele disse assim, desculpa. O René falou. Falou. Porque aqui está a verdade. Esse livro queimaram. Esse livro queimaram. Toda a documentação dele, o que aconteceu? Quando ele morreu, ele tinha gado, né? Ele tinha comércio, tudo. Para fazer ele mesmo
tudo diferente, né? Eles queimaram toda a documentação dele. Ele tinha uma mala grande assim, um malote grande, cheio de cadernos arrumados ali. Todos os dias. Ele ia lá para casa, para a fazenda, eu estava lá no Diamante Rosa, perto da Serra do Banco. Todos os dias de manhã, quando ele acordava, ele lavava o rosto, tomava banho, pegava a caneta e ele escrevia mais ou menos, às vezes meia hora, 20 minutos escrevendo. Dobrava aquilo e guardava. Isso era todo dia. E ele dizia para mim, a vida da gente, compadre, tem que ser para um dia, quando a gente partir, ficar na história. Eu vinha por ali, eu delegado do interior. Ele tinha um respeito muito grande por mim, uma amizade sincera. Ele, quando chegar no ponto de ele dizer, eu sou o Papilão, a resposta dele era essa. Quem sou eu? Para ser ao menos comparado com o Papilão. É uma forma de dizer não. Não. Mas ele tinha a borboleta. Em 1988, eu trabalhava no jornal Folha de Pernambuco. Fui acompanhar o jornalista Ricardo Pinto para fazer uma matéria sobre previsão de final de ano para o próximo ano. Acompanhei. Chegando lá, a vidente estava vestida a rigor, aquelas coisas todas e tal, e logo depois ela começou a jogar as cartas, os búzios, né, e começou a fazer as previsões, né. E eu fiz a foto, que era a foto principal de capa do segundo caderno, e por questões religiosas, por ser filho de pastor, crente, estar sempre na igreja, eu me afastei um pouco. E ela fez diversas previsões, tudo que o jornalista perguntou, ela jogou lá e respondeu. Quando ela terminou de fazer o trabalho dela, ela se virou para mim e disse, eu tenho uma previsão para o senhor. Aí eu relutei, mas o Ricardo Pinto, não, vem cá e tal. E aí eu fui, sentei lá e ela jogou lá e ela disse, você vai fazer uma viagem e vai descobrir algo que vai lhe tornar famoso. Tudo bem. Aí, ao longo do tempo, tudo que ela tinha dito, que estava publicado no jornal, deu certo, né? Quem ia ser o governador, quem ia ser o prefeito, tá, tudo bem. E aí eu fiquei aguardando o que a vidente falou. Em 93, eu fui convidado pelo jornalista Sócrates Arantes, que era assessor da época na prefeitura, para vir de Recife para trabalhar aqui, em Boa Vista. E comecei a trabalhar na prefeitura. 3 meses depois, sentindo que ali não ia descobrir nada que me tornasse famoso, já estava pretendendo ir embora quando eu fui convidado para ir trabalhar na Assembleia Legislativa. Aí, sim, aí eu comecei a ouvir história de que Papillon morou aqui, que viveu, os companheiros, tal. E eu comecei a investigar e aí cheguei, 20 anos de pesquisa, cheguei à conclusão e à certeza dada pela Polícia Federal que Papillon está realmente sepultado no cemitério na Vila do Surumbu. A pesquisa foi muito difícil, né? Tudo era difícil mesmo. Aí, pincelando fatos ditos por cada entrevistado, eu fui fazendo quebra-cabeça. O professor Parazinho, que foi sócio do René durante mais de 10 anos, determinado ponto, ele contou que quando o René faleceu, todos os seus pertences, livros, cadernos, manuscritos, foram queimados, tá? Foram queimados. E quando ele mostrou o livro Papillon, aquele volume grosso, ainda com a capa de Steve McQueen, tá? Ele disse, está vendo esse livro aqui? Foi escrito lá na Vila do Surumbu. Para a tua liberdade tão sonhada. René Bebel-Noir deixa seus amigos na região do Maú e segue rumo à Vila Pereira. Foram 3 dias de caminhada. Na chegada, já fez amizade com Francisco das Chagas Pereira,
conhecido por Tuxaua Pereira, dono da fazenda Diamante Rosa, que coincidentemente ficava localizado no pé da Serra do Banco e quase no fundo da Missão Católica. Lá ele trabalhou e foi garimpar. A região do Maú, rica em ouro e diamantes, parecia um formigueiro humano. Eram os garimpeiros na busca de minérios. Durante dias, eles trabalharam e puderam encontrar ouro e diamantes. Bebenoá prosperou logo, descobriu uma região ainda não explorada e montou seu próprio garimpo. Escolheu a dedo seus ajudantes. Com o passar dos anos, ele já administrava garimpos na Venezuela, Guiana Inglesa e Brasil. Passou a morar atrás do comércio de Cícero Pereira, onde nas horas vagas ajudava a atender a freguesia, e se tornou um duplo comerciante. Vendia mercadorias do comércio de Cícero Pereira para os garimpeiros. Para facilitar suas andanças, comprou uma mula e fazia a rota quinzenalmente para pegar sua parte no garimpo e receber o pagamento das mercadorias que vendia nos garimpos. Com isso, ganhou a confiança dos garimpeiros e principalmente do fazendeiro e comerciante Cícero Pereira. Esse, já cansado da vida, entregou a administração do seu comércio a Bebenoá e ele mandou buscar Marcelo no lado guianense e o entregou à administração dos garimpos. Livre foi amado, prosperou e foi... As crianças ficavam curiosas ao verem uma borboleta azul tatuada no peito de Bebenoá, e ele explicava que borboleta em francês significava papillon, e por esse motivo ele era chamado de Papillon. Já com os adultos, ele negava a ser Papillon. Muito inteligente na administração do comércio, Bebenoá ganhava 2 vezes, pois vendia seus produtos aos garimpeiros mais caro, recebendo ouro e diamantes como pagamento, sendo o preço abaixo do mercado. O ouro e os diamantes ele passou a entregar para o seu sócio, Zé Alemão, que ia em seu avião vendê-los em Caracas, a preço de mercado, rendendo-lhe lucro em dobro. Não demorou muito para que Bebenoá se tornasse um dos mais prósperos comerciantes da região. Durante 3 décadas, René administrava essa mercearia bar na Vila Surumu. Ele morava na parte de trás, onde organizou a sua grande biblioteca. Foto feita em 1994, em 1996, 2 anos depois, foi reconstruída em concreto. Uma rara foto de Bebenoá, feita no interior de seu comércio, na Vila Surumu. Observando atentamente as fotos e desenhos de Bebenoá, tanto na Guiana Francesa quanto em Roraima, notamos que em todas ele usa um chapéu. A única em que aparece descoberto foi a foto 3x4 da carteira de identidade, ou seja, ele era careca. Tempos depois, veio a necessidade de escrever. Isso obrigou Bebenoá a convidar Marcelo a ajudá-lo a administrar o comércio. De vez em quando, Bebenoá pega lápis e cadernos, colocava o alforge e ia para a Serra do Banco. Nas investigações, muitas afirmativas que a Serra do Banco, onde Bebenoá escrevia seus livros, era também o esconderijo de uma enorme fortuna, fruto de um grande assalto que houve em uma loja em Boa Vista. Então, passei a investigar. Nessa época existia em Boa Vista a loja JG de Araújo, um misto de armarinho, supermercado e banco. Era o único comércio que ribeirinhos, fazendeiros e garimpeiros podiam fazer suas compras e pagar com gado, e principalmente com ouro e diamantes. Alguns depoimentos afirmaram que os pequenos comerciantes prejudicados pelo poderio da JG de Araújo passaram as dicas para Bebenoá. Ele passou a investigar e pôde verificar a riqueza e a fragilidade que a JG de Araújo apresentava. Ele fez amizade com um funcionário estrangeiro,
e dele obteve informações preciosas. Bebenoir passou alguns dias planejando como roubar a loja, mas concluiu que precisaria de mais gente para tal feito e resolveu chamar os seus companheiros de fuga para ajudá-lo, incluindo aqueles que ficaram na Guiana. Em meados de 1942, Boa Vista ainda podia ser um longínquo município amazonense, mas os botecos estavam repletos de garimpeiros e prostitutas. Bebendo num deles, os franceses esperavam um grande momento. Era sábado, por volta das 23 horas. O tempo fechado prenunciava a chegada do inverno. Tinham que agir rapidamente, antes que o rio subisse e o ouro e diamantes fossem enviados para Manaus. O plano havia sido traçado nos mínimos detalhes. Os fugitivos da Guiana ficaram escondidos nas margens do Rio Branco. Com eles, havia um brasileiro e tcheco conhecido como Zé Alemão. Devido à sua aparência germânica, na época comentava-se que ele era um espião de Hitler. Todos esperavam um momento para assaltar a JG de Araújo, que também tinha status de banco devido ao seu enorme cofre. Depois de muitas horas de trabalho, finalmente sentiram o gosto de colocar as mãos nos primeiros lingotes de ouro. Após alguns segundos de contemplação de tanta riqueza, começaram a colocá-la em sacos. Por volta de 1h da madrugada da segunda-feira, após limparem o local para não deixar vestígios, carregaram a carroça que estava escondida no fundo da loja. Para disfarçar o carregamento, foi coberto com sacos de esterco. Charrier e 3 companheiros pegaram a sua parte no roubo e montaram nos cavalos trazidos para a fuga e seguiram rumo à Venezuela. Os outros seguiram rumos diferentes. O plano era dispersar, para que no caso de um ser pego, os demais conseguissem fugir. Apesar de não ter encontrado nenhuma prova documentada a respeito desse milionário assalto, os depoimentos de pessoas honradas convenceram-me e, lendo o livro Banco, encontramos muitas semelhanças. Maurice Avert, companheiro de fuga e personagem dos livros de Bebenoir, adquiriu pedaço de terra e a batizava com o nome de Normandia, cidade onde foi criado na França. Com seu trabalho na produção de tomates, foi criada por vários anos a Festa do Tomate. Ele foi identificado em 7 de agosto de 1946 por motivo de ser estrangeiro e não possuir nenhum documento necessário para sua permanência no território nacional, apresentando somente um certificado de bonne conduite do 1º Batalhão de Infantaria, 15 de 11 de 1924, expedido pela França. Ele faleceu em 24 de agosto de 1964. Foi sepultado em Normandia. O município de Normandia foi criado pela Lei Federal número 7009, de junho de 1982, com terras desmembradas do município de Boa Vista. Marcelo, seu fiel amigo, companheiro de fuga e também personagem de seu livro, foi identificado em 29 de março de 1945 por estar ilegal dentro do território nacional e assumir seu verdadeiro nome, Giuseppe Guilherme Marcel. Marcelo faleceu em 24 de maio de 1970. Por um erro de grafia, foi sepultado no cemitério de Boa Vista como mulher, Josefa Guilhermina. No início da década de 1970, Bebenoir perde a capacidade de ler e escrever. Sua visão ficou embaçada. Além disso, uma irritação em um ferimento acima do nariz. As moscas incomodava. Irritação, mais tarde diagnosticada de leishmaniose. Com o tempo ela cresceu, passou a ser tratado com criolina, de onde saía muitos tapurus. Foi aí que a irmã Auristela da Missão Católica preparou essa receita-carta para que Bebenoir pudesse viajar e fazer o tratamento em Manaus, capital do Amazonas. Para tanto, foi obrigado a sair da clandestinidade
em 17 de janeiro de 1973. Com o apoio de amigos influentes, ele veio a Boa Vista, capital do território federal, e foi ao setor do Departamento de Polícia Federal tirar identidade. O mais estranho é que a identidade de René, que eu consegui reproduzir no setor de identificação da Secretaria de Segurança do Estado de Roraima, era uma segunda via tirada 3 anos depois, em 25 de novembro de 1975. A explicação dada em alguns depoimentos foi que, ao retornar com a visão boa, Belbenoir percebeu que constava seu sobrenome verdadeiro e aí foi obrigado a tirar uma segunda via com seu falso sobrenome, Cher. Observava-se que na digitação o sobrenome da mãe não foi entendido e o Bel foi subtraído. Estranhamente, dias depois, voltei ao setor de identificação e a identidade de Belbenoir havia sumido. Belbenoir volta à sua rotina na Vila do Surumú, comércio e escrever. A ausência do amigo o deixava triste e solitário e sem inspiração. Tempos depois, o ferimento acima do nariz reabriu. O fedor atraía as moscas. Ele já não contava com a mão santa da irmã Auristela, que sempre cuidou dele com todo carinho. Viajou para São Paulo e relatos que Belbenoir já não tinha nariz e muito menos o lábio superior. Era um enorme buraco, de onde saía muitos tapurus. Não me dei por satisfeito e passei a procurar pela irmã Auristela. Finalmente, no dia 5 de janeiro de 2021, com o apoio de amigos, eu pude conversar com ela. Disse-me ela: René era muito inteligente e respeitado. Sobre a morte dele, não posso dizer nada, pois estava em São Paulo. Lembro apenas que recebi uma carta de uma amiga onde ela afirmava que o René estava muito doente e a pediu para escrever uma carta para mim, para agradecer pela forma carinhosa com que eu sempre o tratei nas horas mais difíceis da vida dele. Com o tempo, essa carta sumiu. Lamento em não poder ajudá-lo, mas deixe seu telefone, que eu vou procurar saber com amigos, aí ligo para o senhor. Esse é o único registro da missão católica tirada em 1998. Atrás, o rio Surumú e a Serra do Banco, ponte de inspiração de Belbenoir. Sorte ou azar? Fui informado que o atestado de óbito de René fora arrancado do livro, arquivado na missão. Em 2005, a região Raposa Serra do Sol foi homologada definitiva. Viria por decreto presidencial. Dias depois, fui à missão católica para tentar fotografar a página anterior da que foi arrancada, na tentativa de ter uma noção próxima da morte de René. Fiquei perplexo. O setor dos arquivos das atividades dos religiosos foram destruídos por um incêndio e a missão já não existia. Era uma escola agrícola. Fofocas da época acusavam religiosos de terem provocado o incêndio para destruir provas na conivência com a demarcação. Outro segmento acusavam índios ligados à Sociedade de Defesa dos Índios Unidos, ligados a políticos, fazendeiros e arrozeiros. O mais interessante é que logo depois desse incêndio, os religiosos entregaram tudo à organização ligada aos índios favoráveis à demarcação e partiram. Dias depois, foi aprovada e os brancos moradores da Vila do Surumú foram obrigados a se retirarem, passando a ser habitada somente por indígenas, e a região rebatizada de Comunidade do Barro. Belbenoir faleceu em 1978. E o mais triste é que não descobrimos a causa da morte, e muito menos o mês e o dia de seu sepultamento. Sua biblioteca e seus manuscritos foram queimados com tudo o que lhe pertencia e que poderia servir como prova de grande farsa montada por Henri Charrier foi destruída, sob a alegação
de que sua morte fora resultado de doença contagiosa. Os moradores locais foram incentivados a apagar todos os vestígios de sua estada na região. E os moradores não índios, que na maioria conviveram com René, foram obrigados a deixarem a região. Hoje, 8 de janeiro de 2021, e fiquei estarrecido ao ver o cemitério totalmente destruído pelo fogo e pisoteado por cavalos e bois, e a cova de René sem a cruz. Último registro da sepultura com a cruz, 12 de agosto de 2005. De pé, Eduardo Holanda, jornalista da Isto É, e os amigos Marcos Jorge e o famoso Sapatinho. Após a comprovação, junto à Polícia Federal, do descobrimento que Papillon morou e viveu e foi sepultado na região do Surumum, a demanda por pessoas em busca do conhecimento, em saber realmente dos fatos, aumentou muito. A gente tem feito essa condução dessas pessoas que vêm de fora, de outros países. Infelizmente, o local, por ser uma área indígena, e o cemitério fica esmo, né? Então pegou fogo, né? E todo o local foi queimado, a cruz era de madeira, e os animais entraram, então pisotearam muito o terreno, estragaram assim a situação onde fica a cova. Mas a gente, por ter noção, já ter visto a cruz, o local, a gente sabe onde é o local onde realmente ele foi sepultado. Infelizmente, essa proveu do fogo que destruiu a localização exata com a cruz. Foi na Vila Pereira, depois batizada de Surumu, e hoje Comunidade do Barro, que Bebel Noah reescreveu o roteiro do filme para atender às exigências do produtor de filmes. Nele, René contava que somente ele teria fugido, por não poder assiná-lo como René Bebel Noah, pois estaria desmentindo o que escrevera em Dry Guillotine. Lá havia afirmado que fugira acompanhado de 8 homens. Resolveu assinar com seu codinome, e assim surgiu Papillon. Tinha cedido às imposições mercadológicas da subcultura hollywoodiana. Pesando cerca de 15 quilos, Bebel Noah encontrou sérias dificuldades em enviar os manuscritos para o seu xará nos Estados Unidos. Foi aí que Bebel Noah lembrou que Charrier morava em Caracas e era proprietário de um restaurante, mas que no passado havia trabalhado numa empresa cuja principal atividade era exportar crustáceos, em especial para os Estados Unidos. Dessa forma, resolveu enviar os manuscritos a um amigo, de modo que Henry os fizesse chegar ao seu destino. Aproveitando-se da ida de Zé Alemão a Caracas, onde fazia compras para abastecer o comércio local, ele mandou o pacote. Charrier recebeu o pacote e o guardou. Ficou à espera. Dias e meses se passaram e Henry esqueceu de encaminhar a encomenda. 3 anos depois, em 1959, ele ouviu no rádio uma notícia que chamou sua atenção. Faleceu na Califórnia, nos Estados Unidos, o escritor René Bebel Noah. Naquele momento, ele lembrou-se do pacote. Foi até o depósito e o pegou, levando-o para casa. Depois de ter contado para Rita, sua esposa venezuelana, sobre a morte de seu companheiro de fuga, disse-lhe que não sabia o que fazer com aquele pacote. O pacote foi aberto e ambos ficaram surpresos ao ver que estava cheio de cadernos. Ele abriu um dos cadernos totalmente preenchido com uma letra muito miúda e observou que o texto estava escrito em inglês, apesar de não dominar a língua. Sem saber o que fazer com aquilo, Henry guardou, durante muito tempo, os manuscritos. Contudo, após o terremoto que destruiu boa parte de Caracas, em 28 de julho de 1967, quando a família Charrier teve grandes perdas materiais, Henry redescobriu os cadernos de Bebel Noah entre os escombros e teve a ideia de reescrevê-los, a fim de parecer que era a história da sua vida. Charrier falou dos manuscritos para o jornalista francês Jean Maillet de Franfray, correspondente em Caracas da agência France Press. Jean era seu cliente no seu restaurante Maiva Caidio.
Henry sugeriu que Jean traduzisse aquele roteiro em forma de livro e em francês, e solicitou que ele lesse o material. Fromfrais viu naqueles textos uma possibilidade de ganhar uma fortuna e cobrou seus honorários para executar a tarefa. Os manuscritos foram traduzidos, surgindo assim o livro Papillon. Jean Maille aconselhou Henry a tatuar uma borboleta em seu peito, pois era necessário que todos acreditassem ser ele de fato o Papillon. Charrier tatuou imediatamente. Henry levou-o para a França. Essa atitude alterou completamente o destino que a obra teria nas mãos dos norte-americanos. Na época, final da década de 1960, mergulhados no atoleiro que haviam criado no Vietnã, em vez de atacar a política independente do general de Gaulle, presidente francês entre 1958 e 1969, Papillon serviu mais para que os franceses discutissem a sua própria identidade. Os direitos autorais recebidos por Charrier foram expressivos. Fala-se em mais de $1 milhão, pois o livro foi um grande sucesso de vendas, não só em francês, pois foi rapidamente traduzido e lançado no mundo inteiro. Ao aparecer na França para promover o livro em coletiva imprensa, Henry entrou em muitas contradições, chegando a afirmar que o livro era uma obra coletiva e que ele não vivenciara aqueles fatos. Com receio de ser desmascarado, Henry volta para a Venezuela. Mais tarde, o escritor Gerard Villiers publicou em 1971 o livro Papillon et Pygmalion, em português, Borboleta Desmascarada, que ataca a pessoa de Henry Charrier, pois não podia contestar o sucesso que a obra estava tendo no mundo inteiro. No seu livro, Charrier foi descrito como um verdadeiro idiota e que jamais poderia ter escrito o livro. Sem saber da traição de seu amigo, Benoit havia concluído seu último livro, Banco, e enviou para Henry. Mais uma vez a obra foi modificada e tendo Henry como o seu autor. Com a certeza que Henry era um farsante, isso me deu a certeza que Benoit, no Surumú, era de fato o verdadeiro Papillon, escritor de diversas obras. Lendo os livros Papillon e Banco, neles encontrei muitas contradições, em especial em relação ao presídio de segurança máxima de El Dorado, na Venezuela, dando-me a certeza que Henry jamais esteve preso naquele presídio. Exemplo maior é o fato de que Henry afirma em Banco que o presídio de El Dorado fica numa ilha, e isso eu já havia comprovado ser mentira, diz Henry na página 9 do livro Banco. Último olhar para o rio, último olhar por cima do ombro do meu carcereiro para a ilha da penitenciária venezuelana no meio do rio. Último olhar para o terrível passado que durou 13 anos, em que me espinharam, humilharam-me e esmagaram-me. Mais à frente, ao invés de afirmar que foi libertado em julho, como afirmara no livro Papillon, ele se contradiz. Estamos em agosto de 1944. Em Banco, página 23, novamente entra em contradição, ao narrar seu encontro com um amigo no momento em que saía da prisão de El Dorado. O que estás fazendo aí, Papillon? Donde raios é que você caiu? De paraquedas? Venha dar-me um abraço. Estamos longe da Place Blanche e da cadeia, seu malandro, não? Mas de onde diabos vem você? Está vestido como um senhor e muito menos envelhecido do que eu. Saí de El Dorado, respondeu Henry. Quanto tempo esteve lá? O homem pergunta. Mais de 1 ano, respondeu Henry. Henry era tão incompetente que no mesmo livro ele colocou 2 períodos de permanência no presídio de El Dorado. Como as primeiras tentativas de entrar em El Dorado foram frustradas, procurei outra maneira. Busquei o apoio do meu grande amigo Ronald Fraisse, francês que estava me ajudando nas investigações na França
e na Venezuela. Ele tinha um amigo alemão, naturalizado na Venezuela, que era instrutor dos militares naquele presídio. Marcamos um encontro na entrada de Eldorado, no dia 24 de junho de 2003. Na hora marcada, chegamos àquela prisão. Ronald me apresentou a Bruno Reichling. Depois de uma longa conversa, entramos no presídio, sendo ali apresentado ao Tenente Garcia, comandante de plantão, bem como a outros militares presentes. Conversamos bastante e em dado momento perguntei: em que período Henri Charrier esteve preso aqui? Isso é boato. Não existe nenhum documento que prove que ele foi preso aqui, retrucou o Tenente Garcia. Para colocar o militar a par das declarações de Henri, solicitei sua atenção e disse-lhe: Tenente Garcia, Henri afirmou no livro Papillon que passou 13 anos preso aqui em Eldorado e que foi libertado em 3 de julho de 1944. Ele afirmou também, em sua saída, ter recebido uma carteira de identidade, de número 1728-629, emitida pela colônia penal de Eldorado. No livro Banco, ele reafirma ter passado 13 anos aqui, nesta prisão, que seria uma ilha. Um dos pavilhões de Eldorado, prisão de segurança máxima da Venezuela, onde Henri Charrier afirmou ter ficado preso. Aí temos 4 mentiras, disse Tenente Garcia. A primeira é que aqui jamais foi emitida carteira de identidade. A segunda é que Eldorado não é uma ilha. Em terceiro lugar, Henri jamais ficou preso aqui. E por último, em julho de 1944, o presídio ainda não funcionava, pois foi inaugurado em 21 de outubro de 1944, conforme documento fixado naquele painel. Fui até o painel e comprovei o que o militar dissera, aproveitando o ensejo para reproduzi-lo. No início do documento lê-se: Resenha histórica da unidade. Mais abaixo, no dia 21 de outubro de 1944. Esta é a data exata da inauguração do presídio de Eldorado. Esse documento é uma mentira documentada que prova ser Henri de fato um grande farsante. Há um dito popular que diz: a verdade tarda, mas não falta. Mas acredito que o meu destino estava traçado. Dias depois, fui surpreendido ao ser informado que o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, usava a tribuna do Senado para pedir apoio à minha pesquisa, e cita o caso Papillon. Aproveitei o embalo e levei fotos do René tirada nos Estados Unidos, do René que viveu no Surumu e do verdadeiro René Bebelois, tirada na Guiana Francesa. E solicitei que ele enviasse para que peritos da Polícia Federal analisasse e determinasse a real identidade do René do Surumu. Imediatamente, ele enviou o ofício número 382 de 2004 para o diretor do Departamento de Polícia Federal, Dr. Paulo Lacerda, solicitado que seus peritos analisassem e determinassem a real identidade do francês que viveu na vila do Surumu com o nome de René Cher. Meses depois, fui surpreendido ao ver matéria de 4 páginas publicadas na revista Isto É, com o título A Verdadeira História de Papillon. E em seguida no site dos peritos federais, com esse belo título: Perito da Polícia Federal encontra em Roraima o verdadeiro Papillon. Ou seja, não era só Platão Arantes que dizia que Bebelois vivera e está sepultado em Roraima. Agora era a afirmativa de peritos renomados, uma certeza oficial, e no subtítulo afirmaram eles: A Verdadeira História de Papillon, laudo da Polícia Federal, confirma que o famoso prisioneiro francês que fugiu da Ilha do Diabo viveu seus últimos anos no Brasil e teve sua obra roubada pelo escritor Henri Charrier. Quando Bebelois atravessou o rio Maú em 1940, a região pertencia a Moura, município do Amazonas. Em 1943, o presidente Getúlio Vargas
assinou decreto transformando a região em Território Federal Rio Branco. 9 de julho de 1890, a vila formada em volta da Fazenda Boa Vista, do capitão Inácio Lopes de Magalhães, passou a chamar-se Freguesia de Nossa Senhora do Carmo. Em 1962, o território foi elevado à categoria de Estado de Roraima e Boa Vista passou a ser a capital do estado. Entre os anos de 1944 e 1946, Boa Vista foi planejada pelo engenheiro civil Darcy Aleixo Derenusson, ganhando um traçado cidade-jardim. Fato totalmente desconhecido por parte da população, que sempre achou o traçado em forma de leque, uma alusão a Paris, capital da França. E nesses últimos anos, Boa Vista se tornou a mais bela capital da região norte do Brasil. Na minha opinião, Boa Vista é a capital do extremo norte do Brasil. Todas essas mudanças contribuíram e mantiveram Belbenoir incógnito em solo brasileiro. Teria ele o dom de profetizar? É o que lemos no primeiro livro, Drake Liotini, página 231. Diz ele: faltavam poucos minutos. Via-se livre no Brasil e em Paris. Livre? Obviamente que em Paris ele não poderia ser livre, pois era um fugitivo. Já no Brasil, poderia ser livre como de fato foi. Aqui, foi feliz e prosperou. Há relatos que ele tinha fazenda, com mais de 600 reses, e em seu comércio, além de mantimentos, ele guardava ouro e diamantes, pois eram moedas de compras e vendas dos moradores das redondezas e garimpeiros de toda a região. Com sua morte, foi tudo dividido entre muitos, e para esconder esse roubo, queimaram seus pertences, documentos, cadernos e livros, e ficaram com seus bens. Daí a grande dificuldade de encontrarmos a verdade. Dificuldade que quase me fez desistir. Porém, fui procurado pela senhora Jurema da Silva, espírita de carteirinha, que me disse: não desista. Em vidas passadas, você e René eram amigos de confiança, e só você saberá desvendar sua verdadeira história. E assim que você desvendar, o espírito dele irá descansar em paz. Dei continuidade e pude comprovar ao longo de toda a investigação a grande genialidade de René Belbenoir, arquiteto da mais espetacular fuga do inferno prisional. Chegando à genialidade de arquitetar, com o apoio da escritora Blair Niles, a maior farsa da literatura mundial. Título do meu último livro, Papillon, o homem que enganou o mundo. Sejam todos bem-vindos ao território de Platão Arantes, o caçador de Papillon. Ele viveu no inferno, mas jurou a si mesmo fugir, onde milhares como ele estavam aprisionados. E o prometido foi cumprido, obrigando o inferno a abrir suas portas e permitir que borboletas como ele tivesse a liberdade tão sonhada. Voa para a tua liberdade tão sonhada. Voa, voa, Papillon. Voa para a tua liberdade tão sonhada. Livre foi, amado, prosperou e foi muito feliz. Mas sua verdadeira identidade foi trocada.
fazendo seu espírito ao inferno prisional voltar. Como éramos amigos no passado, sua história eu posso contar. Voa, voa, papillon, voa para a tua liberdade tão sonhada. Voa, voa, papillon, voa para a tua liberdade tão sonhada. Seu voo tornou-se símbolo da liberdade mundial. Nos livros foi narrado, nas telas foi filmado, e até eu fiz essa canção em blues. Com sua história resgatada, a borboleta pôde repousar no paraíso abençoado, lá na vila do Surumu. Voa, voa, papillon, voa para a tua liberdade tão sonhada. Voa, voa, papillon, que o teu espírito voe para o descanso eterno.